Nessa aula eu vou explicar como você vai analisar o circuito utilizando a análise de malhas quando ele tiver uma fonte de corrente entre duas malhas. Mas antes eu vou explicar para vocês duas situações, dois casos que podem ocorrer quando estamos aplicando análise de malhas. A primeira é a melhor dos mundos, a segunda a gente vai ver daqui a pouco. É o seguinte, na primeira situação é quando eu tenho uma fonte de corrente que está presente em apenas uma das malhas do circuito. Ela não está entre duas malhas, por assim dizer. Tem a malha 1, malha 3 e a malha 2. No caso, eu tenho a presença de uma fonte de corrente na malha 2. Nessa situação aqui, por ela estar apenas em uma das malhas, essa malha 2 aqui já está definido o seu valor de corrente, que vai ser o valor da própria fonte de corrente. Aí o que a gente precisa fazer agora? Definir os dois outros valores, as duas outras correntes, I1 e I3. Então a gente já consegue reduzir o número de equações para 2. Recapitulando, nesse circuito aqui nós temos 3 malhas. Porém, em uma das malhas a gente já tem a fonte de corrente presente. Então, ao invés de ter 3 equações, nós vamos ter 2 equações porque uma das malhas já está definida. Então isso aí é ótimo para a gente. Agora a segunda situação é um pouco mais complicada, que é quando nós temos uma fonte de corrente entre duas malhas, que aí vai ser um pouco mais complicado. Porque de antemão, se eu for aplicar aqui LKT em cada uma das malhas, principalmente nessas duas aqui, eu não sei de antemão qual será ali o valor de tensão dessa fonte de corrente. Então não vou ter como aplicar ali, por exemplo, menos Vs mais V1, que seria o caso da diferença potencial do resistor R1, e aqui fica uma incógnita, qual será o valor de tensão nessa fonte de corrente. Previamente não dá para saber. E aí nós temos o fenômeno da supermalha. Quando ocorre a supermalha, naquele trecho ali do circuito, eu vou ter que aplicar, nessa situação, eu vou ter que aplicar tanto a lei de Kirchhoff para as tensões quanto a de corrente. E aí no caso, quando aqui nesse ramo do circuito, que eu tenho a fonte de corrente, eu vou ter que escolher um dos nós para aplicar a lei de Kirchhoff para as correntes. Que aí no caso vai ficar, um exemplo, I2 menos I1, essa diferença entre as correntes de malha, né? I1 e I2 vai ser equivalente a I3, que vai ser o valor da fonte de corrente. Guarda essa equação aqui. Agora nós vamos para analisar o circuito em si. O que eu tenho que fazer? Eu vou retirar essa fonte de corrente do circuito, eu vou desconsiderá-la do resto da análise. E aí eu vou ter o quê? A presença de uma supermalha. A supermalha é como se fosse a união de duas malhas, duas ou mais malhas. Pode ser que a gente tenha que reunir 3 malhas. Nesse caso aqui, a gente só precisa reunir 2 malhas. Ponto muito importante, na hora de analisar, a gente não pode confundir o seguinte, que aqui eu não tenho uma malha superior, por assim dizer, apesar do nome supermalha. Eu não vou ter, por exemplo, aqui malha 4, que vai representar tanto I1 quanto I2. Eu vou considerar as duas no mesmo sistema de equações. Então, aqui na supermalha, eu vou fazer o seguinte, considerando a supermalha ali, menos Vs, mais, eu vou chamar ali de I1, né? R1 vezes I1, a corrente de malha 1. Aqui eu não vou considerar aqui, por exemplo, eu não vou adotar aqui a malha 1 também. É como se fosse duas empresas. Uma está comprando a outra. A outra que está sendo comprada, ela não vai assumir o mesmo nome da que está comprando. Aqui vão ser tratados individualmente, apesar de pertencerem, por exemplo, ao mesmo grupo. Então, vamos lá, continuando. R3 ali. R3 vezes I2. Na verdade, I2 menos I3. Que eu tenho que considerar essa malha aqui também, né? Essa corrente. Depois, para finalizar, mais R4 vezes I2, igual a 0. Terminei uma das equações, essa aqui da supermalha. Depois eu tenho que elaborar essa aqui. Que aí vai ser o quê? Posso começar ali por R2 I3, mais R3 I3 menos I2, igual a 0. Segunda equação. Qual é o problema? Aqui eu vou ter o quê? Duas equações, 1, 2, porém eu vou ter 3 incógnitas. Eu tenho aqui I1, I2 e I3. Então aqui eu vou ter I3 e aqui eu vou ter I2. Não dá.
que eu vou ter que precisar fazer? Por isso que existe a necessidade, por exemplo, de análise de malhas que envolva supermalha, tem a presença da supermalha, eu tenho que aplicar lei de Kirchhoff das tensões e eu também tenho que trabalhar com a lei de Kirchhoff das correntes. E ao aplicar a lei de Kirchhoff das correntes, eu vou conseguir a terceira equação para resolver um sistema de equações que contenham 3 incógnitas. Então aqui no sistema de equações a gente não vai resolver, mas aqui eu vou ter que considerar a equação 1, a equação 2 e aqui a equação da nossa lei de Kirchhoff das correntes vai ser a nossa terceira equação. Agora sim eu consigo definir os valores das correntes, tanto de 1, de 2 e de 3. Nessa aula eu passei as instruções de como você proceder nesse tipo de circuito, agora é com você praticar essas ideias. Se você ainda assim tiver dificuldades em analisar o circuito, dá uma olhada aqui que a gente tem mais aulas, né, que agora vai ser com resolução de questões, que aí vão poder te ajudar e vai deixar mais claras as ideias. Curta essa aula, curta as próximas aulas que você vai assistir, também se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber a notificação de novas aulas. Te vejo lá!